Olá! Hoje nós vamos falar sobre lipídios, que são popularmente conhecidos como gorduras e óleos. Os lipídios são ésteres derivados de ácido carboxílico ligados com uma cadeia de hidrocarbonetos com final ácido, insolúveis em água, presentes em animais e vegetais. São facilmente absorvidos pelo organismo, porém, são metabolizados mais lentamente que os carboidratos devido à dificuldade de quebrar as cadeias lipídicas. Assim, os carboidratos, que abordamos em nosso vídeo anterior, formam uma fonte de energia de acesso rápido, enquanto os lipídios constituem uma importante fonte de energia de reserva e são armazenados por células do tecido adiposo. Eles possuem também funções entre as quais o isolamento térmico, pigmentação, sinalização, proteção contra choques mecânicos, constituição da membrana plasmática, suporte para órgãos internos, preenchimento, defesa, produção hormonal e absorção de vitaminas lipossolúveis. Há uma gigantesca variedade de lipídios divididos em 4 grandes grupos: triglicerídeos, fosfolipídios, esteróis e cerídeos. As gorduras e os óleos existentes em plantas e em animais consistem, na sua maioria, em misturas de triacilgliceróis, também chamados de triglicerídeos. Essas substâncias apolares e insolúveis em água são triésteres de glicerol com ácidos graxos. Os triacilgliceróis atuam como reservas de energia em animais, sendo a mais abundante classe de lipídios, apesar de não serem componentes das membranas celulares. Os triacilgliceróis diferem-se de acordo com a identidade e a posição dos seus 3 resíduos de ácido graxo. A maioria dos triacilgliceróis contém 2 ou 3 tipos diferentes de resíduos de ácido graxo, sendo denominados de acordo com a posição dos resíduos em relação à molécula de glicerol. Gorduras e óleos que se diferem somente pelo fato de gorduras serem sólidas e óleos serem líquidos em temperatura ambiente são misturas complexas de triacilgliceróis, cujas composições de ácidos graxos variam com o organismo que os produz. Os óleos vegetais são geralmente mais ricos em resíduos de ácidos graxos insaturados que as gorduras animais, como o menor ponto de fusão dos óleos indica. Os triacilgliceróis funcionam como reservas energéticas. As gorduras são uma forma eficiente de armazenamento da energia metabólica, pois os triacilgliceróis são menos oxidados que os carboidratos ou as proteínas, e assim fornecem significativamente mais energia por unidade de massa na sua oxidação completa. Além disso, os triacilgliceróis, os quais são apolares, são armazenados na forma anidra, ao passo que o glicogênio, por exemplo, liga-se à água em uma quantidade aproximadamente 2 vezes o seu peso nas condições fisiológicas. As gorduras, portanto, fornecem em torno de 6 vezes mais energia metabólica do que o mesmo peso de glicogênio hidratado. Nos animais, os adipócitos, que são as células de gordura, são especializados na síntese e no armazenamento de triacilgliceróis, enquanto outros tipos celulares têm apenas algumas gotículas de gordura dispersas no seu citosol. Os adipócitos podem estar quase inteiramente preenchidos com glóbulos de gordura. O tecido adiposo é mais abundante na camada subcutânea e na cavidade abdominal. O conteúdo gorduroso de seres humanos normais permite que eles sobrevivam a um jejum de 2 ou 3 meses. De modo diferente, o suprimento corporal de glicogênio, que funciona como reserva energética de curta duração, pode fornecer a energia necessária ao organismo por menos de um dia. A camada gordurosa subcutânea também fornece isolamento térmico, fato importante para animais aquáticos de sangue quente, como baleias, focas, gansos e pinguins, que rotineiramente são expostos a baixas temperaturas. Os glicerofosfolipídios ou fosfoglicerídeos são o principal componente lipídico das membranas biológicas. Eles consistem em glicerol 3-fosfato, cujas posições carbono 1 e carbono 2 são esterificadas com ácidos graxos. Além disso, o grupo fosforila é ligado a outro grupo, o X, geralmente polar. Os glicerofosfolipídios são, portanto, moléculas anfifílicas com caudas apolares alifáticas e cabeças polares de fosforil X. Os glicerofosfolipídios mais simples são os ácidos fosfatídicos. Eles estão presentes apenas em pequenas quantidades nas membranas biológicas. Nos glicerofosfolipídios de ocorrência frequente nas membranas biológicas, os grupos da cabeça são derivados de álcoois polares. Os ácidos graxos saturados de carbono 16 e carbono 18 normalmente ocorrem na posição carbono 1 dos glicerofosfolipídios.
enquanto a posição carbono 2 é muitas vezes ocupada por cadeias insaturadas de ácidos graxos de carbono 16 a carbono 20. Os glicerofosfolipídios são denominados individualmente de acordo com as identidades dos resíduos de ácidos graxos. Um glicerofosfolipídio contendo 2 radicais palmitoil é um componente importante do surfactante pulmonar. As estruturas químicas dos glicerofosfolipídios podem ser determinadas pelos produtos de reações de hidrólise catalisadas por enzimas conhecidas como fosfolipases. Por exemplo, a fosfolipase A2 remove por hidrólise o resíduo de ácido graxo da posição carbono 2, formando um lisofosfolipídio. Os lisofosfolipídios, como o nome sugere, são detergentes potentes que rompem membranas celulares, dessa forma lisando as células. As peçonhas de serpentes e de abelhas são fontes ricas em fosfolipase A2. As fosfolipases A2, as mais bem compreendidas enzimas específicas para lipídios, são proteínas relativamente pequenas. A estrutura por raio-x da fosfolipase A2 da peçonha da cobra naja sugere que a enzima se liga à molécula de glicerofosfolipídio, de modo que o grupo da cabeça polar se encaixa no sítio ativo da enzima, enquanto a cauda hidrofóbica, que se estende além do sítio ativo, interage com várias cadeias laterais de aminoácidos aromáticos. As lipases específicas para triacilgliceróis e lipídios de membrana catalisam a degradação desses em vivo. Ocasionalmente, os produtos de hidrólise não são destinados à degradação subsequente, mas, em vez disso, atuam como moléculas sinalizadoras intra- e extracelulares. Por exemplo, o ácido lisofosfatídico, um acilglicerol 3-fosfato, não propriamente litídico, é produzido pela hidrólise de lipídios de membrana de plaquetas sanguíneas e de células danificadas, estimulando o crescimento celular como parte do processo de reparo da lesão. Os ácidos graxos são ácidos carboxílicos com grupos laterais de longas cadeias de hidrocarbonetos. Em geral, ocorrem na forma esterificada como principais componentes de vários lipídios. Nas plantas e nos animais superiores, os resíduos de ácidos graxos predominantes são os de 16 carbonos e 18 carbonos. São ácido palmítico, oleico, linoleico e esteárico. Ácidos graxos com número de átomos de carbono menor que 14 ou maior que 20 são incomuns. A maioria dos ácidos graxos tem número par de átomos de carbono, pois são biossintetizados pela associação de unidades carbono 2. Mais da metade dos resíduos de ácidos graxos dos lipídios dos vegetais e dos animais são insaturados, contêm ligações duplas e muitas vezes são poliinsaturados, contêm 2 ou mais ligações duplas. Os ácidos graxos bacterianos raramente são poliinsaturados, mas em geral são ramificados, hidroxilados ou contêm anéis de ciclopropano. Duas classes importantes de ácidos graxos poliinsaturados são designados ômega 3 e ômega 6. O ômega 3 é muito presente em peixes de regiões frias. Ele ajuda na prevenção da arteriosclerose graças às pontas de hidrogênio que ocorrem entre as células, fazendo com que ela fique mais resistente e não tenha espaço entre os tecidos das veias e artérias para o acúmulo da gordura, já que ele reduz o espaço intracelular. O ômega 6, sua principal função é imunológica. Ele tem função quimiotáxica, ele sinaliza para onde os monócitos devem ir. Os ácidos graxos saturados são moléculas altamente flexíveis que podem adotar uma ampla variedade de conformações, pois há uma rotação relativamente livre ao redor de cada ligação de carbono-carbono. A temperatura de fusão dos ácidos graxos saturados, assim como da maioria das substâncias, aumenta com sua massa molecular. As ligações duplas dos ácidos graxos quase sempre possuem a configuração cis. Isso coloca uma dobra rígida de 30 graus na cadeia de hidrocarbonetos. Consequentemente, os ácidos graxos insaturados interagem de forma menos compacta do que os ácidos graxos saturados. Devido às interações de Van der Waals reduzidas dos ácidos graxos insaturados, seus pontos de fusão diminuem com a diminuição dos graus de insaturação. Da mesma forma, a fluidez dos lipídios contendo resíduos de ácidos graxos aumenta com o grau de insaturação desses ácidos graxos. Esse fenômeno tem consequências importantes para as membranas biológicas. Os esfingolipídios são encontrados em animais e são particularmente abundantes no sistema nervoso.
As moléculas mais simples desse grupo são as ceramidas, que são constituídas por um ácido graxo a um agrupamento amino da enfigosina, por uma ligação amida. Ao contrário dos glicerofosfolipídios, os esfingolipídios não possuem glicerol. São constituídos por uma molécula de esfingosina, aminoálcool de cadeia longa ou derivados. Quando uma molécula de ácido graxo de cadeia longa e um grupo polar que é ligado através de ligação glicosídica, ou quando um fosfodiéster. Em seres humanos, pelo menos 60 esfingolipídios foram identificados nas membranas celulares. Muitos são especificamente proeminentes na membrana plasmática dos neurônios e alguns são sítios de reconhecimento na superfície celular. Divide-se em 3 subclasses. Uma das subclasses são as esfingomielinas. Os agrupamentos álcool primário da esfingosina é esterificado ao ácido fosfórico, que por sua vez está esterificado ao outro álcool aminado à colina. Outra subclasse são os glicolipídios. São semelhantes às esfingomielinas, exceto por conterem um carboidrato, geralmente a galactose, no lugar da colina e do ácido fosfórico. Glicolipídios não produzem ácido fosfórico durante a hidrólise, pois não contêm este composto. Possuem um açúcar ligado à ceramida, aqueles com galactose são células do tecido neural, e aqueles com glicose na membrana plasmática de tecidos não neurais. Entre os glicolipídios estão as querasinas, cerebron, nervon e oxinervon. Compondo a última subclasse, temos os gangliosídeos. São encontrados nas membranas nervosas, recobrem parte da superfície celular, onde formam um padrão celular específico, aderem à membrana por sua porção hidrofóbica, a ceramida, e por sua parte hidrofílica, o oligosacarídeo, que está projetada para um meio extracelular. Tem natureza ácida e é composto por resíduos de ácido ciálico, o que lhe confere carga negativa. A bicamada lipídica é formada pelo acoplamento de distintos lipídios anfipáticos, ou seja, que tem uma extremidade hidrófila e uma cauda lipófila, que quando se encontram em meio aquoso se orientam espacialmente, de tal maneira que as cabeças hidrofílicas se orientam até o exterior, e as caudas hidrófobas se dirigem ao interior, formando uma região lipófila. As duplas camadas lipídicas são fundamento de todas as membranas biológicas e sua estrutura se ajusta ao modelo de mosaico fluido. Nos lipídios presentes nas membranas biológicas, a cabeça hidrofólica procede de 3 grupos que são os glucolipídios, os fosfolipídios e os esteroides. A bicamada lipídica pode formar duplas camadas planas que não têm limite de extensão, micelas que podem alcançar certos tamanhos, membranas e túbulos. Esteróides são lipídios estruturais presentes nas membranas da maioria das células eucarióticas. A estrutura característica desse grupo de lipídio de membrana é o núcleo esteroide, que consiste em 4 anéis fusionados, 3 com 6 carbonos e 1 com 5. O núcleo esteroide é quase planar e é relativamente rígido. Os anéis fusionados não permitem rotação em torno da ligação carbono-carbono. Além de seus papéis como constituintes de membrana, os esteróides servem como precursores para uma diversidade de produtos com atividades biológicas específicas. Os hormônios esteroides, por exemplo, são sintetizados biológicos potentes que regulam a expansão gênica. Os ácidos biliares são derivados polares do colesterol que atuam como detergentes no intestino, emulsificando as gorduras da dieta para torná-las mais acessíveis à lipase digestiva. Entre os principais esteróides estão Testosterona é o principal hormônio sexual masculino. É sintetizada em várias etapas a partir do colesterol e é convertido no fígado para metabólicos inativos. Exerce sua função através da ligação e ativação do receptor de andrógenos. Nos seres humanos, é secretada principalmente pelos testículos dos machos e, em menor quantidade, pelos ovários das fêmeas. Em geral, os andrógenos, como a testosterona, promovem a síntese proteica e, assim, o crescimento de tecidos com receptores androgênicos, que é descrita como uma substância que tem efeitos virilizantes e anabolizantes. Os efeitos anabolizantes incluem crescimento de massa muscular,
aumento da densidade e força óssea e estimulação do crescimento linear e maturação óssea. Os efeitos androgênicos incluem a maturação dos órgãos sexuais, a formação do escroto do feto, engrossamento da voz e o crescimento de pelos faciais e axilar na puberdade. Colesterol é o principal esterol dos tecidos animais. Além de fazer parte da estrutura das membranas celulares, é um reagente de partida para a biossíntese de vários hormônios: cortisol, aldosterona, testosterona, progesterona e etc., dos sais biliares e das vitaminas D. É anfipático com um grupo cabeça apolar e um corpo hidrocarbonado apolar, tão longa quanto um ácido graxo de 16 carbonos em sua forma estendida. Estradiol é o principal hormônio sexual feminino produzido pelos ovários, que é a base dos estrógenos. Possui como função a regulação dos ciclos menstruais, a ovulação, a síntese de proteínas do útero, glândulas mamárias e vagina, bem como estimular as estruturas óssea e muscular que dão as características ao corpo feminino. Agora eu vou falar sobre a importância comercial dos lipídios. Os lipídios, como já sabemos, são extremamente importantes para um bom funcionamento do nosso corpo e podemos obter alguns de seus tipos na alimentação, ingerindo óleos e gorduras de origem vegetal ou animal. São eles os óleos alimentícios. Os óleos alimentícios ou de cozinha são óleos utilizados no cozimento e fritura de alguns alimentos, mas também em comidas que não envolvem calor, como molhos para salada ou pães. Os óleos mais comuns são os de soja, oliva, girassol, canola, milho e coco. Mas os lipídios também estão presentes em muitas coisas do nosso cotidiano e não só na alimentação, como por exemplo, os óleos essenciais, que são substâncias sintetizadas, armazenadas e liberadas pelas plantas e são usadas na aromaterapia, são usados como conservantes, cicatrizante, desinfetante e alguns podem até atuar como inseticida, fungicida e bactericida. Alguns também são utilizados nas indústrias de cosmético e medicamentos fitoterápicos. Outro exemplo são os óleos lubrificantes, que são substâncias utilizadas para reduzir o ruído, calor e desgaste, lubrificando e aumentando a vida útil dos componentes móveis de motores. Esses óleos podem ser de origem animal e vegetal. Uma curiosidade é o óleo de baleia, também chamado de azeite de baleia. Esses mamíferos possuem uma camada grossa de gordura para se proteger das águas congelantes em que vivem, mas a pesca indiscriminada desse animal quase levou muitas das espécies à extinção, o que levou a pesca desses mamíferos ser proibida na maior parte dos países. O uso do óleo de baleia se dava principalmente até o final do século XIX para fornecer combustível para a iluminação de casas e ruas, usado também como lubrificante e na produção de sabão e margarina. Atualmente, por motivos óbvios, esse tipo de óleo já não é muito mais utilizado, mas infelizmente ainda existem alguns países que insistem na pesca comercial de baleias, fazendo com que esses animais sofram cada vez mais um maior risco de extinção. Há várias doenças relacionadas com os lipídios, mas a grande maioria é rara e degenerativa que acaba levando a óbito. Hipertensão. O aumento da resistência no interior dos vasos periféricos acaba ao longo do tempo por sobrecarregar o coração, rins e cérebro. No coração, os pacientes hipertensos não controlados ocorrem o triplo de risco de desenvolvimento de isquemia miocárdia e 7 vezes mais chances de apresentarem um derrame cerebral. O aumento da resistência nos vasos acaba ao longo do tempo por sobrecarregar o coração, levando a sua hipertrofia e aumento. Outros problemas decorrentes da hipertensão relacionam-se com a presença de aneurismas nas grandes artérias, principalmente na aorta. Aterosclerose. Nessa doença ocorre um acúmulo de gordura nas artérias que vão se obstruindo progressivamente com maior ou menor velocidade. Menos sangue passa por essas artérias ocluídas. O processo se inicia ainda na infância e já foi detectado até mesmo em bebês. Na maioria dos casos, as suas consequências irão se manifestar após os 40 e 50 anos.
através do surgimento de doenças coronárias, derrames cerebrais, hipertensão e doenças arteriais obstruindo dos membros. Outros fatores acabam por aumentar a viscosidade do sangue, que fica mais grosso. Por exemplo, o excesso de gordura no sangue e o tabagismo favorecem a deposição das placas, além de poderem alterar a viscosidade do sangue. No caso das doenças em que há elevação de gordura no sangue, a aterosclerose acontece quando os níveis de colesterol sanguíneo superam a capacidade do organismo de retirar colesterol da circulação, o que faz com que as gorduras sejam depositadas nas paredes das artérias. Doença de Fabry. É uma doença rara e hereditária. Isso significa que ela é transmitida de geração para geração e afeta poucas pessoas ao redor do mundo. Por se tratar de uma doença progressiva, a doença de Fabry reduz a expectativa de vida de homens e mulheres. Ela é causada pelo acúmulo de gordura em todas as células do organismo e provoca diversos sintomas que vão desde dores nos pés, nas mãos, até problemas no cérebro, rins e coração. As pessoas afetadas já nascem com essa condição e vão desenvolvendo sintomas ao longo dos anos. Isso acontece devido à falta completa ou parcial de uma enzima que leva ao acúmulo de gordura nas células, levando ao seu mau funcionamento. Na condição de uma doença progressiva, o número de órgãos afetados e sintomas apresentados podem variar de acordo com o tempo e podem se manifestar de maneira diferente em homens e mulheres. Nos homens, o sistema normalmente aparece mais cedo e são mais graves. Já nas mulheres, os sintomas costumam ser mais leves e, na maioria das vezes, demoram muito tempo para aparecer. Doença de Gaucher. A doença de Gaucher ocorre quando o organismo do paciente não consegue eliminar um tipo de gordura chamada glicocerebrosidil. O acúmulo dessa substância nas células causa um inchaço em alguns órgãos. Como a doença de depósitos lisossômicos ligada à dificuldade das células em eliminar do organismo os restos de outras células mortas, a doença de Gaucher é hereditária de caráter recessivo. A doença pode causar um inchaço do fígado e do baço, que nesse caso ficam grandes e distendem o abdômen. Outros sintomas podem ser enfraquecimento dos ossos, que chegam a se quebrar com facilidade, sangramento do nariz, manchas roxas na pele, palidez, cansaço e fraqueza. Pode ser tratada com terapia de redução de substrato ou com terapia de reposição enzimática. O primeiro é feito por via oral e o segundo por indução intravenosa. Tais tratamentos costumam reduzir o fígado e baço e fortalecer os ossos. Doença de Wolman. A doença de Wolman consiste em uma rara doença de etimologia genética inclusa no grupo das lipidoses, desordem resultante da deficiência das enzimas responsáveis por metabolizar os lipídios. Estima-se que essa doença afete 1 em cada 350 mil recém-nascidos e é causada por uma mutação no gene LIPA. Esse, por sua vez, fornece informações para a produção da enzima lipase ácida lisomal. A falta dessa enzima leva ao acúmulo de triglicerídeos, ésteres de colesterol e outros tipos de gordura nas células de vários órgãos, como baço, fígado, medula óssea, intestino delgado, glândulas adrenais e nódulos linfáticos. As manifestações clínicas incluem dificuldade de alimentação, como vômitos constantes, diarreia, distensão abdominal, perda de peso ou dificuldade de ganhar peso. Dessa forma, as crianças com essa doença costumam apresentar retardo no crescimento. É incomum que os portadores dessa doença ultrapassem os primeiros anos de vida. Desconfia-se do diagnóstico da doença de Wolman através das manifestações clínicas apresentadas pelos recém-nascidos. Não existe um tratamento específico para essa doença, sendo realizadas somente medidas de suporte para controlar as complicações, adotando-se uma dieta restrita em alimentos ricos em gordura, bem como nutrição endovenosa, uso de fármacos para reduzir o colesterol sanguíneo e a reposição de hormônios sintetizados pelos adrenais. Adrenoleucodistrofia. É uma doença genética que tem como resultado final a destruição da bainha de mielina. A bainha de mielina é uma película que protege os nervos e sem ela não há impulsos nervosos. Essa doença se manifesta depois de um tempo de vida aparentemente sem motivo.
Como ela afeta o sistema nervoso, os sistemas são variados, desde a perda de visão, perda da audição, problema na deglutição e dificuldade para andar. Na leucodistrofia, ocorrem danos no sistema nervoso central e em menor quantidade na mielina do resto do corpo. Em geral, as leucodistrofias não têm tratamento, salvo em alguns casos. O tratamento mais eficaz, capaz de paralisar, dependendo do estágio da doença, é o transplante de medula. Um filme interessante que trata do assunto é O Olho de Lorenzo, que retrata uma história verídica de um menino com leucodistrofia até aquele momento sem cura. No filme, seus pais, com um esforço sobrenatural, descobrem um tratamento. As imagens são impressionantes. Os flagrantes foram feitos pelo repórter cinematográfico Eduardo Silva. Primeiro, este carro desliza e roda na pista. Instantes depois, este motoqueiro derrapa e cai. Em seguida, o que se tem é uma sequência de quedas. Muitos motoristas não conseguem fazer a curva e atingem o meio-fio. Agora preste atenção nesta imagem. Primeiro o motoqueiro derrapa e vai ao chão. Ele se levanta e instantes depois, o carro também não consegue parar e atinge em cheio a moto. O motoqueiro escapou por pouco. Aqui em Goiânia tem jamelão plantado por vários cantos da cidade. Nesta avenida, por exemplo, a árvore está em quase que toda a extensão. O jamelão dá essa frutinha preta que solta, olha só, esse óleo que acaba deixando a pista, quando chove, bem escorregadia. Existem cerca de 30 mil árvores de jamelão espalhadas pela capital. E seria impossível retirar os exemplares sem prejudicar o meio ambiente. Seria um impacto ambiental em termos de arborização, sombra e até temperatura na região. Deu as primeiras chuvas, a frutinha está aí e é acidente mesmo.